são as entrevistas e já recebemos alguns irmãos aqui. Agora a gente tem a alegria de receber uma pessoa que eu sei que vocês vão amar, né? A entrevista dessa pessoa. É alguém muito especial. Trata-se do pastor Jonatas Soares, filho dessa casa, que tem muita história para contar para a gente. Pastor Jonatas, seja bem-vindo. Tá? Muito bom receber o irmão aqui nessa tarde, né? Para a gente poder conversar um pouquinho. Tá? E a gente está fazendo esse documentário, pastor, por 90 anos da igreja. E 90 anos é uma história, né? É uma história. E eu sei que o irmão faz parte dessa história de uma forma extraordinária. Como já pregou aqui, já contou um pouquinho dessa história, mas agora vai para o vídeo, vai para o documentário, para a gente saber. Pastor, quantos anos o irmão tem hoje, na sua idade? Eu completei ontem, 83 anos. Foi ontem, pastor? Caramba, se soubesse você trazido um bolo aqui para a gente comemorar, parabéns! 83 anos. Galera, eu estou com 61, tá difícil. Né? Vamos ver como é que fica isso aí. Pastor, 83 anos. Quanto tempo o irmão, tipo assim, aqui foi sua primeira igreja, foi aqui que converteu, como é que foi sua história de chegada aqui na Bíblia? A minha história aqui do Caxias começou em 1949, com 8 anos de idade eu cheguei aqui, vindo do interior lá de Macaé, da minha família, e aqui estive até 1951, então, quando a minha mãe, nós mudamos lá para o bairro lá em Copacabana, e aí ela se tornou membro de batismo de Vila Leopoldina. Sim. E lá na Vila Leopoldina, então, em 1953, eu estava com 12 anos de idade e fui batizado. Batizado em Vila Leopoldina. Fui batizado lá, e lá nós permanecemos até 1959. E aí eu estava chegando aos 18 anos de idade, nós voltamos aqui para a Igreja de Caxias. E aqui então que começou de fato a minha história. Com 18 anos? Com 18 anos como membro dessa igreja. 18 anos, quer dizer, a partir de 18 anos o seu irmão ficou aqui até o irmão sair daqui para pastorear a Fonte Carioca. Sim. Então a gente vai chegar lá um pouquinho na frente, só para eu ter ideia desse período. Então, aqui o irmão aqui o irmão despertou o seu ministério, aqui o irmão fez seminário. Como é que foi isso, né? Depois da minha chegada aqui, envolvi com as atividades da juventude, né? Figura natural, foi um período muito bom, um período gostoso, né? E que tem muita recordação boa daquele período. E aí eu fui então me integrando e crescendo, né? no conhecimento, né? Na vida da igreja, crescendo na vida cristã, né? E sendo ensinado que havia um pastor aqui que era realmente um grande pastor, né? Como todos conhecem, quem conhece a história dele, era um pastor muito severo, né? E cobrava muito da gente, mas era um pastor realmente que ele tinha um coração muito grande, era um pai, né? E aqui então eu gostava muito dos cultos doutrinários, são as quartas-feiras, né? Eu participava assiduamente, então eu estava estudando à noite que não, né? E os cultos iam para amanhã, os cultos para aquelas mensagens boas, né? E domingo à noite era aquele culto evangelístico, gostoso, que a gente trazia, né? A juventude aqui para aí fora, para a igreja, eu para a praça ali, 5 horas da tarde, pregar na Praça Pacificador, e de lá nós voltávamos, a turma nos acompanhava, era aquele culto gostoso à noite aqui, então eu fui crescendo. E aí, em uma ocasião, um trabalho aqui muito especial, se não falei no bar, sim, é verdade, um culto especial de gratidão pelo ministério do pastor da igreja. E naquela noite pregou aqui o pastor Demetrio Soares Ferreira, saudosa de memória, e ele falou sobre as glórias do ministério, falou sobre os espinhos também do ministério pastoral do tempo. E ele, no final, fez um apelo, se não havia alguém que tivesse tomar uma decisão, entrar no ministério pastoral, tá? E eu estava no lugar dele, na plataforma, no culto, junto com ele, o pastor que estava dirigindo o culto. Olha! Era da diretoria, alguma coisa? Eu era vice-presidente da igreja na ocasião. Já era vice-presidente? Quantos anos tinha? Lembra que uns 29, por aí, 28 anos de idade. Sim. Estava solteiro ainda, né? E aí eu desci, na hora do apelo eu desci. Olha, ele foi ao lado dele e eu fui o único. Foi o único, né? Já tomou aquela decisão naquela noite. E ali então eu caminhei, né? Para o seminário, para estudar. E tive que complementar no ensino médio, estava preparado, né? E depois fui para o seminário. E aí então foi a minha caminhada aqui, né?
Olha só. Aí até 1979, aí quando foi em 1º de março de 1980, aí eu fui ordenado aqui. Não foi ordenado aqui em 80. 1980, 1º de março de 1980, 44 anos passados. 44. Daqui o irmão já foi ordenado para pastorear, ou foi Fonte Carioca, ou foi ordenado para permanecer aqui auxiliando? Eu fui ordenado para permanecer aqui. Quero ver o pastor permanecesse aqui. Sim. E eu fiquei aqui de março de 1980 a março de 1981. Eu fiquei aqui sendo pastor auxiliar, de tempo integral. Olha só. E ele queria me segurar aqui nessa coisa. E era uma novidade na época, né? Não tinha isso. Geralmente, na época, o pastor, o único pastor, não tinha essa coisa de ter um auxiliar integral, uma coisa assim. Então, eu fui pastor auxiliar de tempo integral. Olha só. E tinha até um gabinete aqui embaixo. Olha só que história, tá vendo? É bom ver essas histórias. Próximo ao banheiro ali. Eu acho que vou depois colocar ali para. Acho que é para a sala de beneficência, São Social, aquele cantinho lá, eu sei onde é. Eu tinha um gabinete ali, que era do pastor, auxiliar da igreja. Não trabalhava então na igreja? Trabalhava aqui na igreja, com ele, também, sim. Ministério com ele, visitando e ajudando e tudo, aí, suprindo a ausência deles. E aí, o fator que eu preciso fazer o serviço pastoral, sim. Ele me deixou à vontade. Ele dizia o seguinte: você é pastor aqui igual a mim. Fica à vontade aí. Eu não tem problema, eu tinha a chave do gabinete dele. Que história, né? Também, a chave do gabinete. Eu digo história, irmãos, porque pensando nisso, nessa época não era assim funcionado lá ali. Né? Então foi um pai realmente, eu tratava como um filho. Né? Mas aconteceu o seguinte, que eu sempre pensei que ele me chamou para pastorear a igreja. E ele tinha um sonho também, porque no passado, na juventude dele, ele quis ser missionário no povo de eternidade. E ele queria ter o dever de ver alguém, assim, dentre as suas ovelhas, saindo daqui do campo missionário. Era um desejo dele. E ele sempre falava: você não pensa no campo missionário? Eu falei: não, pastor, eu tenho certeza que ele me chamou para ser pastor de ovelha, ninguém é local. Se eu for o campo missionário, vai dar certo. E aí eu fiquei aqui durante aquele ano, quando foi o final do ano, já de dezembro para janeiro, eu fui a Belém do Pará, em uma Assembleia Nossa Batista Brasileira com ele, enviado pela igreja, eu e ele, nós fomos. E ficamos lá quase 15 dias, porque naquela época a Assembleia de Convenção era longa, e nós fomos do ônibus também, então 2 dias e meio lá, 2 dias e meio para cá de viagem. 5 dias são viagens. E mais uns 8 da Assembleia, quer dizer, passou de 10 dias. E aí quando minha esposa ficou, até com um parente morou em casa, com companhia aérea, e quando eu voltei, ela disse assim: olha, você veio aqui uma comissão, um grupo de irmãos de uma igreja ali, em São João de Meriti, aquele lugar chamado Venda Velha. Eu falei: você lembra dela? Eu falei: quando fomos lá, você pregou lá no ano passado, que eu havia pregado lá, e eles vieram aqui que eles querem te convidar para ser pastor lá. E aí tudo bem. E eles voltaram, realmente, na semana seguinte, e quando eles voltaram, eles fizeram um convite. E eu aceitei. Até aqui pronto, não. Eu vou orar. E fiquei um mês orando, pensando: vou, não vou. E aí depois de um mês, um dia eu estava aqui, era um culto à noite, domingo aqui, eles chegaram aqui, me chamaram aqui na sala, aqui embaixo, para conversar, tiveram uma definição minha: você vai ou não vai? Você vai ou não vai? Eu disse: me dá mais uma semana, eu dou uma resposta a vocês. E assim eu fiz, e eu dei a resposta positiva. E interessante, além deles, eu tinha convite para as 4 igrejas naquele período. Quer dizer, eu tinha que ser para uma só. Sim. E interessante que, voltando à Fonte Carioca e as outras 4 igrejas, a Fonte Carioca era a igreja que tinha, digamos assim, a menor condição para manter um pastor, era a Fonte Carioca. As outras igrejas com certo potencial, condições boas, para exercer um pastorado de tempo integral tranquilo. Mas meu coração abriu a Fonte Carioca. Rapaz. E lá ficou? E lá eu fui também posse 21 de março de 1981 e fiquei até 9 de janeiro de 2021. Quantos anos, pastor? Só para fazer a conta na cabeça. 39 anos e 10 meses, 40 anos praticamente. 40 anos pastoreando. Quer dizer, a única igreja que não pastoreou, claro, não pastoreou várias igrejas como interino,
né, como ajudou, agora até depois que deixou o Fonte Carioca, acabou agora da posse, né, ao pastor Carlos ali na universidade, mas assim, como pastor mesmo da igreja local, essa igreja, a única igreja foi essa, Fonte Carioca. Deixa eu voltar um pouquinho lá, porque eu não vou contar a história de Fonte Carioca, porque essa história é para eles contarem. Mas é importante isso aqui, que eu queria saber disso. Então, quando não foi para Fonte Carioca, não já foi casado, naturalmente. Como é que foi esse encontro com o Gidaldo? Eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, ela já estava aqui. Ela já era membro aqui, quando eu fui copeira, que ela veio para cá. E ela sempre muito ativa na juventude, trabalho com crianças aí, enfim. Naquela época chamava Sociedade Moça da Igreja, ela era presidente aí da Sociedade Moça da Igreja, uma turma toda aí. E nós fomos trabalhar junto a juventude, né? Sempre liderando a juventude juntos. Mas nunca eu havia despertado nada. Eu cheguei até a noivar, né? Uma outra igreja aí, nesse ano de Retiro, quase do pastor Judson Garcia, me casou. Lembro dele ali pela Formosa, lembro dele. Mas não deu certo lá. E aí até que um dia nós íamos lá para... Nós fomos na Engenho da Rainha, na época, a igreja batista do Engenho da Rainha. Hoje não está mais na Revelação Batista, né? Era a igreja antiga ali, lá na antiga ali, quando tinha a escola ali. Então a igreja lançou um intercâmbio de juventude lá. E saindo daqui, aquele tempo, era ônibus e só carro, assim, negócio que ninguém tinha, né? Aí embarcamos no ônibus ali, aquele cachorro velho, né? Lotamos o ônibus, a juventude por aqui, mais um outro ônibus. E aí nós fomos juntos no ônibus, conversando, nós dois, e aí caiu uma chuvinha, eu estava com guarda-chuva e dei uma carona ela, quando chegou lá, guarda-chuva para chegar na igreja. Bendito guarda-chuva. O culto, tudo bem, tem toda a recepção lá na turma toda, lá na igreja, com o pastor. Aí saí voltando ali, né, para chegar lá no Espilar aí, para pegar o ônibus novamente para cá. Aí dá uma caroninha, baixou, a chuva continuou. Aí começou a conversa, né? E aí, tentando do ônibus apertar juntinho do outro ali. E aí eu perguntei a ela, né? Ela aceitou tranquilamente. Essa é boa, aceitou tranquilamente. Eu perguntei assim. Ela me deu uma resposta positiva. Não fez igual irmão para a igreja, não? Um beijo para dar a resposta. Não. Na hora. E depois, 1 ano e 10 meses, nós estávamos casando aqui. Olha. Dia 10 de julho de 1971, nós estávamos casando aqui no dia 10 de julho, 1 ano e 10 meses. Quando foi para o Fonte Carioca, estava casado? Estava casado. Quantos anos estava casado? Estava 10 anos. 10 anos. Esse período aqui, pastor, na igreja, como você exerceu função naturalmente mesmo antes de ser pastor, como não disse, aí chegou a ser presidente de união de cidades, essa coisa toda. Quais cargos que não ocupou aqui na PIB, no período que não esteve aqui? Aqui, eu comecei na juventude, né? Assim, eu da parte da juventude, diretor de evangelismo, na juventude, e fui presidente da juventude algumas vezes, né? Vivi na juventude da igreja. E depois fui conselheiro da juventude, período de uns 15 anos mais ou menos, fui conselheiro da juventude. E também fui professor de EBD. E fui diretor do EBD durante 7 anos consecutivos, um período aí, diretor-geral do EBD. E além disso, fui consagrado diácono. Que foi diácono, né? Em 1969, consagrado diácono. Estava ainda noivo, na casa onde eu estou preparando para casar ainda. Fui consagrado diácono. E depois presidi o Ministério Diaconal por 10 anos consecutivos. Não foi presidente como diaconal, 10 anos consecutivos, presidente do Ministério Diaconal. E fui vice-presidente da igreja por um período aí de 11 anos consecutivos. Então, até quando fui consagrado para pastor. Então esse período como teve aqui não parou um minuto, né? Não. Teve tudo quanto é área ali trabalhando. É por isso que o pastor Neves tinha esse carinho todo e de confiança, né? Ele deu chave do gabinete, deu um gabinete, convidou para se auxiliar. E outras coisas mais. Fui também líder dos homens, também um período curto, também líder dos homens da igreja. Também fui relator, né, de comissão assim, de administração e finanças da igreja, naquela ocasião. Sim. Eu chamava a comissão de planejamento e finanças da igreja. Eu fui relator durante alguns anos também nessa comissão aí. E acho que também outras coisas que não falei muito agora. Mas esse daí foi o privilégio. Foi um bom tempo, pastor. Porque a gente, o irmão hoje, né, eu converso lá em casa, a gente fala,
né? Não é segredo nenhum, a gente conversa sobre tudo, e o irmão é alguém que de vez em quando vem na pauta da gente, o irmão, o pastor Capetinho, o primo, vem na pauta de um seleto grupo de pastores que vem uma transição, né? Transição que eu digo assim de tempo, né? Que era, né? Foi ordenado lá, pastoreou num período, e esse período que a gente viveu, denominacional mesmo, né? O período da própria história da Igreja Batista, e o próprio período da mudança das coisas, né? As coisas mudaram, né? Eu fico imaginando que pensar numa bateria dentro da igreja, né, porque o irmão foi jovem, como impensável, né? No Ministério de Dança. Então, mas eu sempre digo lá que o irmão conseguiu vir nessa caminhada, o irmão conseguiu ter, né, a igreja que o irmão pastoreou tinha, participando, vivendo. Como é que é essa transição, pastor? Porque eu não estou tão novo assim, tá, gente? Eu estou com 61 anos de idade, 35 de ministério. Mas eu já comecei numa época em que as coisas estavam chegando, né? Já tinha alguma coisa ali, não era tanto, mas já tinha alguma coisa. Então, mesmo que eu tenha passado por isso, dessa mudança, mas eu creio que o irmão, né, que os pastores da sua geração, foi muito mais intenso isso, né? Como é que foi essa transição, pastor, desse tempo mais antigo para esse tempo mais moderno? Como é que foi isso? Foi bom, foi fácil, não foi? Eu penso o seguinte, pastor, aqui eu lembro, lá no início dos anos 60, uma ocasião, nós convidamos um programa de juventude aqui, convidamos um grupo que ali da Pirajá, e na época, foi antes do Falcão Sobrinho, foi um outro pastor que era pastor na época lá, e aquele grupo usava guitarra, contrabaixo, tinha um irmão com um acordeão, era um músico, né? Ele era o grupo. O grupo depois deu origem, né? Aquele grupo sonoro que veio mais tarde. Né? Sim. Então deu origem sonora, né? Antigamente chamava de grupo de inspiração. E aí eles vieram aqui com aquela com guitarra, né? Enfim, com trabalho, e assim um instrumento de percussão também. E aí fizeram um trabalho bonito aqui um sábado à noite, enfim. E quando fui no domingo, o pastor me chamou e falou o seguinte: olha, se eu soubesse, vocês iam trazer, desculpa a expressão, vocês iam trazer aquela imundícia aqui, eu não teria permitido. E não repito mais isso. Isso lá por volta de 63, 64. Mas aí era o tempo, era o tempo na igreja, era só voz, um piano, e havia muito mal violão e nada mais. Mas eu penso que a própria situação, acho que o próprio tempo para a gente ir abrindo o entendimento, as coisas vão mudando. Então, e aí depois, já no final da década de 60, dos anos 70, já era um pouco diferente. Teve aí irmãos aqui já tocavam guitarra, tocavam violão, tinha isso, né? Aí porque era aquele grupo centeiro, começou com aquela garotada, né? Já não todos adolescentes ainda. Aí a coisa foi mudando. Entendeu? E para mim, pastor, eu nunca tive dificuldade quanto a isso, porque, modéstia à parte, eu sempre procurei ser muito flexível, entende? Ser flexível e procurar entender que cada tempo tem um tempo. Então, eu não tive dificuldade quanto a isso. Depois saí daqui, fui para Fonte Carioca, lá também a coisa muito fechada. Eu lembro que uma ocasião, nós convidamos um pastor com um grupo lá uma igreja lá em Resende, fazer um trabalho da igreja no final de semana, mas o grupo vinha bateria do instrumento. Eu tive que ir o pastor para não trazer a bateria porque a igreja não aceitava. Essa dificuldade para aceitar a igreja naquela hora. Não trazer naquela hora. E aí o meu pastor entendeu, a turma veio, pegou, deu o trabalho. Mas aí logo depois eu fui trabalhando a cabeça do irmão, entendendo que era um novo tempo, entende? E que os instrumentos, não tem instrumento, nenhum deles que não seja digno de estar na casa de Deus. Qualquer instrumento está sendo usado, né? Está sendo tocado dele. É para glorificar Deus, para adorar o Senhor. Então, qualquer seja bateria, seja percussão, e lá a guitarra, o contrabaixo, o violão, uma viola, violino, seja o que for, né? Qualquer instrumento usado na casa de Deus é para glorificar em seu nome do Senhor, está dando aquela beleza no momento de adoração do louvor a Deus. Então, eu sempre entendi isso aí, não tive dificuldade. Sim, eu sempre pensei assim, né? Eu também, como disse, a minha época era outra época, né?
Mas eu sempre vi isso no irmão, né? Assim. E eu me lembro, gente, o pessoal, é interessante que a gente está falando aqui da PIB de Caxias. Mas a minha história com o pastor Jonas, ela é uma história além da PIB de Caxias. Né? A minha história com a PIB, aliás, eu nem tenho história com a PIB de Caxias. Né? A minha história com o pastor Jonas é lá em São João. E é importante eu dizer isso aqui, pastor, porque é um documentário dos 90 anos, mas é importante eu dizer isso aqui porque eu me lembro que na época em que eu fui presidente da Associação Batista Meritiense, eu sofri um pouco. O irmão sabe disso. O irmão foi alguém muito importante na minha vida para me segurar ali, para sustentar naquele tempo. Porque o irmão sempre foi uma pessoa que muito ouvida. Né? Sempre foi uma pessoa que os pastores sempre ouviram, sempre tem o pastor como referência. Não tinha, não tem. Até hoje o pastor é referência para mim e é referência para muitos pastores. E eu me lembro de uma reunião do CPC, que é o Conselho de Planejamento da Associação, né? Meritiense, eu era presidente, né, da associação, por força, presidente do conselho, né? E numa daquelas reuniões ali na sede, eu me lembro de eu sofrer algumas críticas, né, em relação a algumas coisas, até nesse sentido mesmo, algumas coisas mais novas que a Vila Rosalina via ali e tudo, né? E eu me lembro do irmão se levantar numa reunião do conselho e não é me defender, mas tipo assim, dizer, olha, para aí, não é assim. Eu me lembro da sua palavra quando disse, olha, o pastor Cláudio, ele é o pastor da PIB de Caxias, de Vila Rosalina lá, aquele é o presidente da associação. O trabalho que ele faz na igreja lá, é na igreja dele, é com a igreja dele, com a permissão da igreja dele, de acordo com a liderança da igreja dele. Não tem nada com isso. Aqui ele é o nosso presidente. E tem honrado o compromisso com a associação, tem feito um trabalho. Foi quando calou a situação e eu consegui caminhar um pouquinho mais. Mas não foi tão bom o negócio ali que a gente caminhou muito mais. Porque depois ficava eu e o irmão pastor Zé Maria revezando. Eu era presidente, o irmão primeiro vice, ele segundo vice, no outro ano não era presidente, eu era primeiro vice, ele segundo vice, depois ele era presidente, o irmão vice, e a gente ficou ali até construir aquela sede ali, deixamos aquela sede pronta. Então, pastor, eu tenho muita gratidão a Deus pela sua vida, porque, primeiro que tem mais história, eu vou contar a história de Caxias, contando a história aqui, história nossa. Mas é importante isso. A Amanda, quando nasceu, né? A Euselina estava grávida, na igreja de Vila Rosalina, que eu tive o privilégio de voltar a ser pastor lá, e pela graça de Deus, hoje sou pastor lembrado na igreja lá, pastor amado por aquela igreja, fiz um bom ministério lá, pela graça de Deus, 8 anos e meio eu fiquei lá antes de vir para aqui, antes de vir para Caxias. Mas eu me lembro daquele período como seminarista, eu também, na própria igreja em Caxias, eu tive, de Vila Rosalina, eu também fui praticamente expulso. Praticamente fui convidado a deixar a igreja ali por causa do pastor que estava lá, que enfim, achava que eu tinha alguma dificuldade assim, porque criado na igreja, enfim. A história não é essa, mas a história é o irmão. Porque quando eu saí de Vila Rosalina, eu cheguei com os Elias, ele grávida da Amanda, né? E eu disse para a gente não vai poder ficar aqui na Vila Rosalina. A igreja do coração dela, imagina a dor, ela foi batizada lá, criada lá, a gente sentiu que a gente não tinha que sair. Porque a gente não vai poder ficar aqui depois de ser acusado ou culpado, no ministério não dá certo, enfim. A gente tem que sair. Quando nós olhamos o outro assim, para onde nós vamos? Eu disse assim, só tem um lugar para a gente em São Paulo. Nós vamos para a igreja de pastor Zé. Porque ele me conhece. Eu sei que lá vou ser recebido, eu vou ser cuidado, não vou ser criticado, porque ele me conhece. Então, quando eu fui para a Fonte Carioca, pude ser membro lá um período, como seminarista, né? Trabalhamos ali junto. A Amanda nasceu, foi apresentado pelo irmão, foi o irmão que apresentou. Não sei se eu tenho foto disso. Será que alguém vai ter foto? Vou achar essa foto, procurar essa foto. Mas foi de Carioca, de repente, lá deve ter. Na época não tinha celular, não tinha câmera, não tinha nada. Né? Hoje a gente só filma tudo. Mas eu me lembro, a Amanda foi apresentada em Fonte Carioca, fiquei em Fonte Carioca, aquele período com o irmão lá, não é verdade? De lá de Fonte Carioca, como sei, eu voltei para Vila Rosalina e fui ordenado pastor ali, Deus honrou, fui ordenado pastor em Vila Rosalina, aí fui para terceiro Cruz da Rocha, 3 anos depois voltei para pastorear a Vila, fiquei lá leitura. Então o irmão tem uma história com a minha família, com o meu ministério, eu honro muito, né, a sua vida, assim, então é muito importante para a gente, porque fez parte da minha vida nesses períodos difíceis, né, que eu vivi como presidente lá, né, como pastor. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida mesmo. Pastor, eu fico feliz de não estar aqui. Eu não sei se eu deixei de perguntar alguma coisa do passado. Eu queria destacar uma coisa interessante. Isso, eu ia perguntar essa coisa importante. Na sua ordenação, na Vila Rosalina, eu achei interessante aquela tarde. Pastor Aduda foi o examinador. Pastor Aduda foi o examinador, o seu examinador. Ele fez algumas perguntas e depois ele parou. Ele disse assim, irmãos,
o candidato é bom para valer. É bom para valer, não precisa perguntar mais nada. Eu proponho que ele seja ordenado. Rapaz, que bênção, eu lembro disso, pastor Agura. Não, eu vou dizer para os irmãos, no meu concílio pastoral, pastor Jonas, pastor Ageu Neto, pastor Moisés Almada, pastor Anuda, né? Antônio Alves Anuda e outros que eu não estou lembrando agora que tinha, né? Quer dizer, foi um concílio de peso. A minha Bíblia está lá com a assinatura desses homens, ó. Um concílio de peso. Eu tenho assim, uma gratidão, né, pela vida da igreja aqui, porque pelo que eu sou, se é que eu sou alguma coisa que eu sou hoje, né, pela graça de Deus, eu louvo muitas vezes pela vida da igreja aqui. Pela vida da PIB do Caxias, pela vida do pastor Nené Fernando de Caxias. Sim, um grande homem. E porque daqui eu pude abrir o leque. Né? Sim. Eu fui aceito, como assim lá em São João do Meriti, sem dificuldade, porque eu estava indo da PIB de Caxias, tinha sido ovelha de Nené Fernando de Caxias. Tinha peso, né, pastor? Aí tinha peso. E não só lá em São João do Meriti, mas em todos os estados do Rio e outras partes do Brasil. E eu de onde? A PIB de Caxias e ovelha de pastor Nené Fernando de Caxias. Então isso aí, essa identificação, a parte de Deus me ajudou muito. Eu sou muito grato à vida da igreja. E como membro de igreja, foi o melhor período que eu vivi da minha vida, foi aqui. Período gostoso, tem muita saudade, recordação boa, né? E aqui eu abri com minha família, né? E depois eu vim morar perto aqui. Eu vivia aqui dentro do templo todo dia praticamente. Mora aqui do lado da igreja, né? Vivia dentro do templo praticamente aqui e, graças a Deus, tive todas as oportunidades possíveis de trabalhar aqui na igreja, nunca fui impedido. A igreja me deu muitas oportunidades e eu sou grato a Deus por isso, porque a minha escola de vida cristã, eclesiástica e até de preparo para o ministério foi aqui, na publicação. Eu louvo a Deus e dou graças a Deus por isso. E dou graças a Deus pela sua vida também, porque já está chegando aqui 25 anos já. De quê? Aqui agora, vai fazer agora, semana que vem. Semana que vem 25 anos, tá, viu? E aí... semana que vem aqui pra gente, pra entrevista, já passou, né? Eu dou graças a Deus porque vim aqui, preguei na sua posse. Isso aí, é verdade, que se desse detalhe, pregou na minha posse. Você está aqui até hoje, graças a Deus, louvado seja Deus, o ministério do nome da igreja avançou e cresceu 1000% em tudo. Graças a Deus por isso. Amém. Eu é que agradeço. Pastor, eu agradeço muito a sua visita aqui com a gente hoje, sua entrevista. Mas eu queria, a última coisa só, bem rapidinho mesmo, que o irmão deixasse uma mensagem para a primeira igreja. Né? Eu fiz isso com os outros entrevistados, quer dizer, a primeira igreja que está aí, adolescentes, jovens, essa turma, nós hoje, a primeira igreja. Deixa uma mensagem para a gente, se vocês estão vendo, pastor. A palavra que eu tenho nesta hora, primeiro de gratidão, como eu acabei de dizer, por essa oportunidade. E quero deixar uma palavra aqui para a igreja, lembrando um texto bíblico que está lá no segundo livro das Crônicas, o capítulo 15, versículo 7, que diz: mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Então, há uma grande obra ainda a ser realizada. Deus ainda tem muitos sonhos para a vida da igreja aqui. E Deus quer que os irmãos, que são a geração deste tempo, estou tendo o privilégio de comemorar 90 anos da igreja, então Deus quer que os irmãos deste tempo estejam vivendo os sonhos dele para a vida da igreja, nesse momento agora. Então o meu desejo de oração é que isso aconteça, que os irmãos não desanimem, que os irmãos não esmoreçam e continuem levantando frutos, né? E frutos que vão me perdurar por toda a eternidade. Então, as minhas felicitações, com muita gratidão pelo 90 anos da igreja. E essa palavra de encorajamento que nós prossigam ao lado do seu pastor, trabalhando, ombreando com ele, com a liderança da igreja. E Deus vai fazer muita coisa boa ainda, até Jesus Cristo voltar, através da vida da primeira igreja batista aqui em Duque de Caxias. Valeu, obrigado, pastor. Obrigado, pessoal. Encerramos nossa entrevista aqui. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Prazer mesmo ter irmão com a gente. Agradeço esse privilégio de participar. Foi muito bom, com certeza. Tchau, pessoal.